O texto que nós acabamos de fazer a leitura é um texto muito conhecido. E esse texto é um texto tão conhecido que qualquer criança de escola dominical conhece. Porque no departamento infantil, as tias ali aplicam os ensinamentos desse texto, da fidelidade desse texto, do comprometimento que esses jovens tiveram com o seu Deus. Enquanto o Senhor palestrava no meu coração ali, essa palavra, o Senhor me fez atentar para a postura desses homens e fazer uma aplicação na minha vida e na vida da igreja. E eu nessa oportunidade, nessa humilde oportunidade, eu queria falar para a igreja a respeito de fidelidade inegociável. O que é fidelidade inegociável? Lembrando que fidelidade é inegociável, mas o que de fato é uma fidelidade que nós não negociamos ela? E aqui eu trouxe a minha memória, o Senhor colocou no meu coração, que essa fidelidade que Deus requer dos seus filhos, essa fidelidade que Deus requer do seu povo, foi manifestada a Abraão lá atrás, no tempo passado. Quando Deus ele chamou Abraão, você conhece a história? A condição de Deus chamar Abraão não estava em Abraão, estava no próprio Deus, porque a chamada de Deus é soberana. Deus não nos chama por conta das nossas obras. Nós praticamos boas obras porque Ele nos chamou, né? Ele nos deu autoridade para praticar obras de luz e glorificar o seu nome. Então Deus, quando chamou Abraão e lhe fez a promessa, Abraão atendeu esse chamado. E no capítulo 17 de Gênesis, eu anotei aqui, o Senhor fala algo interessante para Abraão. Ele diz assim, Abraão, que no caso era Abrão ainda, no capítulo 17 de Gênesis: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Aí lá logo após do versículo diz assim: ser perfeito e anda na minha presença. E ali não tem nada a ver. Se os irmãos olharem assim, o que tem a ver Abraão com os jovens da fornalha? Vocês vão entender. Porque quando eu meditava nesse texto, que eu lembrei de Abraão, quando Deus mandava Abraão ser perfeito, nós sabemos que na língua portuguesa a palavra perfeição traz o entendimento da gente que é algo que não tem defeito, é pleno, já está no seu ponto final. Só que no hebraico, que era a língua original, a palavra perfeição não tem esse mesmo entendimento. Ali no hebraico, quando Deus estava falando para Abraão ser perfeito, Deus estava chamando Abraão para uma maturidade diferenciada. E a palavra perfeição no hebraico significa maduro, sadio, completo. E aqui tem uma revelação tremenda da parte de Deus para os nossos corações. Quando Deus estava falando para Abraão ser perfeito, Deus estava exigindo de Abraão uma postura madura, uma postura sadia, uma postura completa diante dele, no que diz respeito à sua vida moral, no que diz respeito à sua vida religiosa e no que diz respeito à sua vida espiritual. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão que ele queria Abraão em plenitude espiritual, em plenitude moral, em plenitude religiosa. Ou seja, Deus queria a fidelidade daquele homem. Interessante que isso tem sido um requisito que o Senhor requer do seu povo. Nós sabemos que requisito é algo que faz parte. Ou seja, requisito é algo que qualifica. Requisito é algo que faz parte. E a fidelidade do povo de Deus faz parte da obra do Senhor. Deus nos chamou para sermos fiéis. Deus nos tirou da infidelidade para nos colocar sobre a fidelidade. E a fidelidade do Senhor na nossa vida está respaldada pela glória dele. É a glória de Deus derramada sobre os seus filhos que faz eles serem fiéis. E eu queria falar sobre essa fidelidade. Tais homens como Noé, Abraão e Jó foram achados na face do Senhor como homens fiéis. E interessante quando a gente vai meditar na palavra, e cada um aqui tem um personagem que você ama, cada um aqui tem um personagem que você admira, você fala assim, nossa, como ele foi fiel. Né? Jó passou por uma prova terrível, foi fiel. Abraão, já velho, foi fiel, crendo que seria pai. Noé foi fiel em acreditar que aquela palavra se cumpriria. Então você se apega ao testemunho desses homens e você acha que isso não pode se cumprir na tua vida, quando na verdade a Bíblia diz que essa fidelidade se cumpre na minha e na tua vida a partir do momento que a gente se levanta e se posiciona perante a presença do Senhor. Quando Deus tirou Israel do Egito, em Êxodo 19, eu meditava nesse texto, a primeira coisa que Deus mostrou para Israel foi que aquela promessa, aqui é tremendo, aquela promessa estava sendo cumprida na vida deles naquela época, por causa da postura de Abraão lá atrás, 430 anos antes deles.
Então a fidelidade de Abraão fez a fidelidade de Deus chegar até as quartas e quintas gerações. Aleluia! O pastor estava orando aqui por mim, enquanto eu prego aqui para Deus guardar minha casa. Enquanto eu estou sendo fiel à obra do Senhor, Deus está sendo fiel a pessoas da minha família que não tem compromisso com Ele ainda. Enquanto você está sendo fiel ao Senhor aqui na congregação, nessa tarde de sábado, onde muitos estão fazendo o que querem, Deus está sendo fiel com o teu lar, com a tua casa, com a tua família. Só que a fidelidade de Deus, eu até anotei aqui, a fidelidade de Deus que tem para conosco não está baseada na nossa fidelidade para com Ele. Porque o apóstolo Paulo a Timóteo disse: se nós o negarmos, Ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, Ele, portanto, não será infiel, porque é a sua essência ser fiel. Então, ainda que a gente falhe, ainda que a gente caia, ainda que a gente cometa algum ato de infidelidade, o Senhor permanece dos altos céus com a sua fidelidade derramada sobre a igreja. Entenda, o compromisso com Deus não é com o mundo, o compromisso com Deus é com a eleita, com a noiva, com a igreja. Então, em Êxodo 19, o Senhor disse: vocês são a minha propriedade, vocês são o meu povo, vocês são a minha nação escolhida. Então, pelo fato, é isso que o povo já não tem entendido, o fato da gente ser chamado de igreja requer fidelidade. O fato de eu ser um obreiro, de eu ser um servo, requer fidelidade, porque não tem como eu caminhar com o Senhor de forma infiel. E por que eu estou falando isso para a igreja? Porque a fidelidade tem benefícios. A nossa fidelidade com Deus tem benefício. Passa tempo, passa estação, acontece isso, acontece aquilo, mas no final, aquela fidelidade que você teve com o Senhor é honrada. Você se lembra de Ezequias? Foi um servo fiel do Senhor, honrou a casa do Senhor, coordenou o templo de adoração ao Senhor, restaurou o sacerdócio, pregou o sermão dentro do seu governo. E quando ele foi acometido da doença mortal, Isaías 36, que o Senhor enviou um profeta até a sua casa, até o seu palácio, para dizer que aquela enfermidade era mortal, era para a morte, que ele deveria colocar sua casa em ordem. Qual foi o argumento de Ezequias? O argumento de Ezequias foi: virou para a parede, chorando, e falou: Senhor, peço-te que lembre-se dos dias em que te servi em obediência e em fidelidade. E diz o texto: e Ezequias chorou muitíssimo. Acabada a oração de Ezequias, o Senhor levantou Isaías e disse: Isaías, volta lá e diz a meu servo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A fidelidade que Ezequias havia tido na presença do Senhor teve benefícios para a sua vida. Em Êxodo 20, eu anotei aqui a que se aplica essa fidelidade? Isso aqui, ó, é uma palavra de ensino para mim e para você. A que se aplica isso? Entenda, a fidelidade que Deus exigia do povo não era uma fidelidade absurda, não era uma fidelidade que o povo não poderia corresponder. Deus nunca pede nada para a gente, Deus nunca pede nada para o seu povo de uma proporção que a gente não possa corresponder. Se Deus pediu para você o que Ele pediu, e eu não sei, você sabe, você pode dar para Ele. Se Deus pediu para você trabalho, é porque Ele vê capacidade de trabalho. Se Deus pediu para você botar a mão no arado, é porque Ele viu capacidade de você para botar a mão no arado. Se Deus pediu para você cuidar de almas, é porque Ele viu capacidade em você, amor em você para cuidar de almas. Em Êxodo 20, o Senhor manifesta essa fidelidade que Ele requer, e eu anotei aqui. Qual é a fidelidade que Deus requer do seu povo? Primeiro, fidelidade no amar a Deus. É o primeiro mandamento do decálogo: amarás o Senhor teu Deus. Então a fidelidade do povo em amar a Deus acima de tudo, acima do filho, da esposa, do pai, da mãe, da própria vida. Amar a Deus acima de tudo. Segundo, a fidelidade da adoração. Não se prostrar perante outra divindade, não se prestar perante outro Deus, não aceitar outra adoração a não ser a adoração dada ao Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor de tudo. Terceiro, fidelidade na sua obra, ser fiel na obra. Quarto, fidelidade no cumprimento da sua lei, cumprir a lei.
Lembrando que Paulo mais à frente vai revelar que a lei era tão severa, que se você transgredisse um mandamento, você era réu do juízo. E Deus exigia essa fidelidade. Só que a lei foi dada ao povo não para condenação, mas para levar o povo ao aperfeiçoamento da sua fidelidade. Muitos aí fora acham a Bíblia pesada, porque a Bíblia diz coisas que o mundo não aceita, principalmente no que diz respeito à vida sexual, no que diz respeito à vida familiar, aqueles parâmetros que Deus estabelece para o homem e para a mulher. E o povo lá fora não quer. Sabe por que o povo lá fora não quer? Porque o povo lá fora não quer ser fiel à lei do Senhor. Mas nós, a igreja, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que não agrade os nossos ouvidos, nós vamos ser fiel a esta lei até aquele grande dia. Quinto, fidelidade no amor ao próximo. Você sabia que você ama o próximo, você está sendo fiel a Deus? Mesmo aquele que te xinga, mesmo aquele que te odeia, mesmo aquele que te calunia, se você honrar o amor de Deus por ele, você está sendo fiel a Deus. Jesus disse isso. Se teu inimigo te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. Se pedir a capa, dá a capa e mais outras coisas. Se te pedir um copo d'água, dá um copo d'água. Por quê? Porque a fidelidade com o próximo não é restrita ao próximo, é restrita a Deus. Sexto, fidelidade no testemunho aos povos. Qual era o papel de Israel? O papel de Israel era adorar o Senhor e testemunhar às nações o verdadeiro Deus. O propósito de Deus para Israel, e é o propósito de Deus para nós, igreja, é que através da nossa conduta, através da nossa vida com Deus, o que está lá fora enxergue Deus na gente e queira também servir ao nosso Deus. O método de Deus é o homem. O método de Deus é o homem, a mulher, regenerado, redimido, lavado. Você é o método de Deus. O método que Deus usa para a salvação dos perdidos é pregar o homem e confiar a palavra do Evangelho na boca desse homem e usar esse homem com autoridade, e usar esse homem com sabedoria, e usar esse homem e essa mulher com poder. E diz a palavra do Senhor que o poder que foi dado na boca de um servo e na boca de uma serva destrói muralhas. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia são poderosas para a destruição de fortaleza. Que armas são essas? O Evangelho, a oração, o jejum, a fidelidade. Mas um pouco na frente eu queria entrar aqui no contexto. Observe que, qual foi o fator que levou esses homens à fornalha de fogo? Foi simplesmente eles não querer transigir o mandamento. Foi simplesmente eles não querer negociar a fidelidade deles. Eles sabiam que estavam em Babilônia por causa de um castigo. Eles sabiam que estavam em Babilônia por causa de um juízo de Deus que havia sido profetizado por Jeremias. E quando eles foram deportados, e aqui tem um mistério que eu não sei porque Deus falou isso no meu coração. Quando eles foram deportados, eles sofreram as consequências dos seus antepassados. Mas ainda, isso aqui é muito forte, que eu peço que você pegue isso. Ainda que eles estivessem sofrendo consequências que não eram restritamente as causas deles, não era por causa do erro dele, tinha propósito naquilo também. Ainda que você sofra qualquer tipo de consequência para o mal, até que seja para o mal, entenda, Deus está no controle, tem propósito. Deus está no controle, tem propósito. E o propósito maior é o nome de Deus ser glorificado. E ali eles foram caluniados, defamados pelos caldeus, simplesmente por inveja. Simplesmente por inveja. Invejaram aqueles homens, porque eles eram escravos, mas eram tratados como príncipe. Eles eram nativos, mas eram tratados como príncipes. E a fidelidade deles promoveu eles diante do mundo. Eu quero dizer para você, nós estamos aqui em pouco número, mas não importa. A fidelidade dessa igreja, a sua fidelidade, a minha fidelidade vai nos promover perante o mundo. Eu anotei aqui, no capítulo 1, Daniel teve uma reflexão tão espiritual, e esse é o motivo da gente andar de forma espiritual. De um tempo para cá, eu tenho andado de forma espiritual na rua, observando tudo. Tudo, carro que passa, moto que passa, gente que olha, eu estou ligado, porque nós temos que estar percebidos.
Porque diz o Senhor Jesus que nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Diz um texto também que nós somos entregues ao matadouro por amor daquele que nos chamou. No capítulo 1, Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele preferiu ser fiel, mesmo abrindo mão dos manjar. No capítulo 2, Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus em se humilhar e pedir o livramento. Porque no capítulo 2, o rei havia dado uma ordem para matar todos os sábios de Babilônia, se não adivinhasse o seu sonho. Você conhece o texto? E no capítulo 3, esses 3 homens, e aqui é a parte que Deus exige de nós. Isso não tem sido pregado porque, glória a Deus por isso, o Brasil ainda não está vivendo a perseguição religiosa. O Brasil ainda não está vivendo os mártires. O Brasil ainda não está perdendo o cristão na mão do comunismo, na mão do socialismo. Então, esse contexto foge do nosso entendimento, mas lá fora acontece. Muitos irmãos nossos estão perdendo suas vidas. Eles foram fiéis, além das suas vidas. E aqui é um pedido de Deus à igreja. Quem se lembra que quando Jesus mandou sua carta à igreja de Tiatira, a segunda carta, ele diz assim, Apocalipse, está lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse para a igreja de Tiatira, ser fiel até a morte. Ora, a igreja estava debaixo de perseguição. A igreja não queria ouvir essa palavra da parte de Cristo. A igreja queria ouvir uma palavra de triunfo, de vitória. Só que a igreja não entendia que quando o sangue da igreja estava sendo derramado, ali estava o triunfo de Deus, ali estava a glória de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que diante do altar daquele que se assenta, existem as almas daqueles que foram martirizados por amor ao Evangelho. E o clamor deles é o seguinte: ó Senhor Todo-Poderoso, quando há de julgar a nossa causa? E tem chegado o tempo do julgamento de Deus em favor daqueles que derramaram o seu sangue. No capítulo 3, no versículo 16, eu anotei aqui, eles fizeram a sua declaração de fé. Olha o que eles responderam para o convite do rei. Então respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Quando você está apoiado na fidelidade, você nem pensa em transgredir, você nem pensa em trair, você nem pensa em aceitar o convite, você nem pensa em ir para aquele lugar, você nem pensa, nem sobe na sua mente o desejo de você fazer o errado, porque a fidelidade está dentro do teu coração, latejando o teu coração, como diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você está na fidelidade com o Senhor, o pecado não tem vez, o inimigo não tem brecha, o mundo não tem influência. Segundo, no versículo 17, eles disseram o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é poderoso para nos livrar. Eles fizeram confissão de fé e confiança no Senhor. A fidelidade te leva a fazer isso. Quando você é fiel, você confessa a sua confiança, publicamente, isoladamente. Quando você está debaixo da fidelidade, igreja do Senhor, quando você está debaixo da fidelidade com Deus sincera, reta, justa, você confia, você se entrega, você entrega o barco da sua vida, você entrega o controle dos seus dias, você não teme o espanto noturno, você não teme a seta que voa de dia, você não teme a peste que anda na escuridão, você não teme a mortandade, você não teme a afronta do inimigo, você não teme a palavra do diabo, você não teme macumbaria, não teme feitiçaria, você não teme o inimigo, porque tu está debaixo da fidelidade. E no versículo 18, eles disseram ao rei: e fica tu sabendo, rei. Ou seja, o rei era a autoridade máxima, mas porque aqueles homens eram fiéis, eles se levantaram como autoridade maior que o rei. Eles disseram: e fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Ou seja, nós entregamos a nossa vida para ser jogada na fornalha, mas não negamos o nosso Deus. Nós entregamos nossas vidas para vocês queimarem na fornalha, mas nós não vamos adorar outro Deus, porque não existe outro Deus a não ser ao Deus que nós servimos. E eu quero dizer a você, Jesus é esse Deus que você serve.
Glória a Deus. Não existe. Quando a igreja está na palavra, nada separa a igreja de Cristo. Nada separa. Nada separa. E como resposta, e aqui eu quero dizer para você, não sei do contexto da sua vida, eu sei porque Deus falou isso comigo, não sei porque Deus está falando isso contigo, mas como resposta, Deus ele se levanta. E interessante que eu estava fazendo um estudo, e eu nunca tinha olhado para esse texto da forma que eu olhei agora. A gente fica impressionado, e aqui eu já estou quase encerrando, só presta atenção. A gente fica impressionado quando aqueles 3 homens foram livrados da fornalha. Aquilo ali mexe com a gente, deixa a gente impactado. Eles entraram na fornalha. Interessante que quem morreu foi os soldados que jogaram eles, mas eles mesmos não morreram. E diz o texto que não tinha cheiro de fumaça, seus cabelos não foram queimados, não tinha aspecto nenhuma que o fogo tinha causado dano sobre eles. Então quando você lê o texto de forma rápida, você olha e o que te chama atenção é o milagre da fornalha. Mas sabe quando eu estava estudando esse texto, sabe o que me chamou a atenção? Não foi o milagre da fornalha, foi a atitude de fidelidade deles perante a morte proposta pelo rei. Aleluia! E essa é a proposta do mundo. Abre mão da lei, abre mão do evangelho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O mundo diz para a igreja, não tem nada a ver. Não tem nada a ver estilo de música, não tem nada a ver essa roupa, não tem nada a ver esse caminho, não tem nada a ver essa amizade, não tem nada a ver essa aliança, não tem nada a ver. Esse é o chamado de Nabucodonosor para adorar outros deuses, mas a igreja é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrando ou não, nós vamos adorá-lo. Deus apagando o fogo ou não, nós vamos adorá-lo. Glória a Jesus. E no versículo 24 e 25 diz o texto: então o rei Nabucodonosor se espantou depressa e falou aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles lhe disseram: é verdade, ó rei. 25. Então disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos, como que passeando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. A fidelidade daqueles homens cativou tanto Deus, mexeu tanto com o coração do Senhor, que ele não enviou anjo não, ele mesmo desceu, porque o 4º homem da fornalha, diz o mais entendido, os teólogos estudiosos, que o 4º homem da fornalha foi uma teofania do próprio Deus dentro da fornalha. Deus desceu dentro de Babilônia para guardar a integridade física e espiritual dos seus servos fiéis. A fidelidade da igreja é poderosa. E o que o diabo mais teme é isso: fiéis até a morte. Quando eu disse, o Brasil não está contextualizado com isso. A gente não tem visto ninguém morrendo por amor ao evangelho. Mas lá fora eles morrem enforcados. O islamismo passa com tratores do exército sobre nossos irmãos. Cortam a cabeça, degola, mata fuzilado, porque eles abraçaram o evangelho até a morte. E a proposta do evangelho é essa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a resposta que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é para você continuar sendo fiel ao Senhor, é para você continuar se esforçando com o Senhor, é para você continuar lutando, crendo na palavra do Senhor, porque se for necessário, Ele te permite entrar na fornalha e Ele mesmo te livra da fornalha. Ele mesmo te exalta, Ele mesmo te honra. Mais à frente no capítulo 6, Daniel é jogado na cova. Você acha que Daniel se preocupou com os leões da cova? É claro que não. Ele era fiel. Quem é fiel não se preocupa com o que acontece da porta para fora. A nossa preocupação está na igreja, na obra, na nossa casa. Nós não nos preocupamos com o mundo. Não nos preocupamos com o mundo, porque os sinais seguiriam. E porque é necessário que aconteça. Jesus disse que é mister que aconteça. Terremoto, maremoto, morte, assassinato, maldade, tudo isso vai acontecer. Mas isso não pode preocupar a igreja, porque esses são os sinais dos últimos dias.
Então a proposta do Evangelho é essa: Aleluia. ser fiel até a morte. E da mesma forma, nessa tarde eu vim dizer para a igreja, da mesma forma que Deus honrou a fidelidade daqueles 3 homens, Deus honra a minha e Deus honra a sua. Deus é Deus de honrar a fidelidade dos seus servos, fidelidade no amor, fidelidade na adoração, fidelidade na obra, fidelidade no cumprimento da lei, que é o Evangelho, fidelidade no amor ao próximo e fidelidade no testemunho público aos perdidos. Glória a Deus, aleluia. Deus vai ser fiel com a sua igreja. Deus vai honrar a sua igreja. Mas isso é uma via de mão dupla. Deus é fiel, mas também requer que você seja fiel. Para encerrar, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, o que você tem ouvido de mim, o que você tem aprendido de mim, o que era? O Evangelho. Confia a homens fiéis. O único requisito que Paulo deixou bem enfático para Timóteo, que os homens que seriam confiados no Evangelho tinham que ter, era fidelidade a Deus. Se não for fiel, não está apto para o ministério. Se não for fiel, não está apto para o altar. Se não for fiel, não está apto para estar na frente do trabalho da obra. É requisito de Deus. Agora, se for fiel, pode fazer que Deus garante. Pode ir que Deus vai na frente. Pode abrir a boca que Deus vai honrar cada palavra que você falar na direção do Senhor. Glória a Deus. Esses são os benefícios da fidelidade do Senhor. Glória a Deus. A igreja recebe essa palavra. Se coloque de pé nessa noite. Eu vou estar fazendo uma oração pela vida da igreja, por esta igreja.